a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Bom, hoje a mensagem é o seguinte: se Deus hoje estivesse fazendo uma pergunta para você, se Deus chegasse para você, não, Deus, Jesus, Deus, chegasse para você e falasse assim: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Se hoje Jesus chegasse para você e falasse assim: o que queres que eu te faça, Luan? O que queres que eu te faça, Igor? O que queres que eu te faça, Elisa? Você vai falar assim: eu queria tanta coisa, faz para mim, pode ser? Eu precisava tanto disso, Senhor. A gente faz uma lista, talvez teria uma lista infinita de tanta coisa que a gente pedir para Deus, pedir para Jesus: o que queres que Ele faça para mim, que Ele faça para nós. E é interessante que Marcos capítulo 10, houve duas situações aqui. Primeiro, Tiago e João, nessa caminhada, eles começam a falar com o mestre, com Jesus. Eles começam, só que todo o texto de Marcos, ele fala ali de divórcio, fala um monte de coisa. Eles estavam indo à direção da crucificação. Estava indo em direção à Páscoa. E a gente está quase já chegando à Páscoa. E aí eles estavam ali caminhando, e aí eles conversando, é como o Igor e o Luan estivessem junto comigo, o Hugo estivesse comigo ali falando assim: cara, como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser o culto hoje? Falei: será que o culto hoje vai ser bom? Ei, como é que vai ser? O Luan falou: cara, mas Washington, como é que seria? Né? Como é que você vai fazer? Como que você está pensando? Como é que você vai fazer as coisas? O Hugo fala assim: cara, mas a gente está passando uma peleja danada nas finanças e tal. Não estou querendo falar de dinheiro. Hoje não. Aí chega e tal: como é que você vai fazer? Tá. Falei: calma. O Hugo falou assim: o Igor chega e fala para mim assim: Washington, como é que eu faço para sentar à sua direita e à sua esquerda? Deixa eu te pedir uma coisa, Washington. Deixa eu sentar à sua direita e o Hugo da esquerda. Entendeu? Esquerda, direita. É porque eu estou lá do contrário do vídeo, vocês vão ver isso. Brincadeira. Só para ver se vocês são ligados em mim. E aí eu falo assim: cara, você tem certeza? Você pode até sentar na minha direita, não estou me colocando na frente de Jesus, na postura de Jesus, mas como representante, a gente acaba tendo essa postura. E aí o Igor fala assim: então deixa eu sentar na sua esquerda, deixa eu sentar na direita. Beleza. Você pode sentar, Igor, na minha direita, na minha esquerda, o Hugo na minha direita, mas tu vai comer, você vai passar, você vai beber do mesmo cálice que eu vou fazer, você vai passar para as mesmas provações que eu vou passar.
essa aí de sentar do meu lado, do meu outro lado, não me condiz a mim. Entendeu, Igor? Porque são coisas que não vêm de mim. É uma analogia que eu estou dizendo aqui, que é o seguinte, é que tem coisas que a gente pede para Deus e elas vão ser concedidas sim, mas nem todas vamos ter a consciência, a ter a mesma responsabilidade do que a pessoa em si, a pessoa de Jesus. A gente não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, aqui, eles estavam caminhando. Não está ali, mas eu vou ler para vocês. Marcos 10, capítulo 32. Versículo 32. E aí iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ainda diante deles, e eles se maravilharam, e seguiam atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12. Começou a lhe dizer as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus estava ali ouvindo, os discípulos estavam ali ouvindo que as coisas que poderiam vir, né? E eles disseram assim, e dizendo, né? Eis que subimos, né, de Jerusalém, e o Filho do Homem, Jesus falando para eles, para os discípulos, eis que vós subindo de Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão os gentios, e o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. Está aí? Eita, que legal, hein? E no 35, aí se aproxima dele Tiago e João, naquela analogia que eu estava falando, Igor e Hugo, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o faça o que pedirmos. Então vamos lá, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele disse, que queres que vos faça? E eles disseram, conceda-nos que na tua glória nós assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, pois vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos, Jesus. Porém disse, em verdade vós bebereis do cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu serei, sou batizado. Mas assentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso era para aqueles que está reservado. E aí, eles continuaram na caminhada deles. Só que nessa caminhada toda, houve um outro pedido, não um pedido de uma pessoa, mas o pedido de Jesus. Por quê? Porque no versículo 46, beleza. No versículo 46, eles continuam indo, Eles foram para Jericó, não tá, beleza. Então deixa aqui comigo. Depois que eles foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. E aí havia um indivíduo lá, chamado Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os outros o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse, o que me chamasse? E o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus.
E Jesus disse, aí a pergunta. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos lá. Agora vamos aqui no meu esboço. Imagina só essa situação. Tiago e João, ele pede, e aí ele fala que naquele momento ali, sentar à minha direita e à esquerda, não concede a ele. Mas, quando chega lá no versículo 46, que ele está indo em direção, eles indo para Jericó, e ele estava no caminho para a crucificação. E ele estava contando, o Filho do Homem vai vir, vai ser levado ao matadouro, e todo mundo vai chegar lá, vai cuspir nele, vai ser rejeitado, vai ser açoitado. Isso vocês não vão conseguir fazer. Vocês vão conseguir fazer, morrer por mim, mas sentar do meu lado já tem algo reservado. Agora, ele continua caminhando e aí encontra um homem cego. Algumas pessoas confundem esse cego com o cego de nascença, mas não era cego de nascença. Aqui, quando ele chega e fala assim, mestre, ou no original, rabi, ele chega e fala assim, rabi, mestre, o que eu quero é que eu volte à vista, ou seja, é que eu volte a ver. Então, é muito provável que ele já enxergava e alguma coisa fez que ele não enxergasse mais. Então, Jesus chega para ele e fala assim, o que queres então que eu te faça? Por que você está me gritando igual um louco? Porque ele já sentado ali, ele já sabia, porque ele era cego e mendigo. E mendigava. Só que ele saiu da zona de conforto dele, do normal, e falou assim, já que Jesus está passando por aqui, eu não vejo ele, mas eu já o vi. Ou talvez, como ele já e talvez ele enxergava, talvez ele já tinha até visto, ou ouvido realmente Jesus fazer o milagre. E aí ele fala, mestre, eu quero voltar a ver de novo. Só que nessa história a gente vê que requer algumas atitudes nossas. A atitude de querer a gente sair daquele momento. Imagina você, eu, passando por algum momento difícil, e a gente chega e fala assim, eu preciso sair. Então eu vou encontrar alguém, eu vou saber, tem alguém vindo de longe, que vai trazer a cura, que vai trazer o milagre para mim. Eu preciso ir até essa pessoa, ou então gritar essa pessoa, para que ela olhe para mim, porque eu estou chamando a atenção, e para que eu automaticamente me levante e saia dali. E aí realmente a Bíblia fala isso, que ele pegou, quando ele falou assim, levanta aqui, começa a estar querendo falar com você. Você conseguiu chamar a atenção dele. Então agora, ele levanta rapidamente e tira a capa. Ele tira a capa e levanta. Ali já começou um grande feito, porque ele tirou a capa e foi. Ficou de pé, e o mestre, fala aí, filhão, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Eu só quero ver de novo. E aí ele vai, começa a enxergar, e aí um grande feito de novo. Ele larga tudo, não vai falar com ninguém, não corre atrás de ninguém, tipo, eu não vou, eu fui curado. Não, ele largou ali, foi curado e começou a seguir Jesus. E eu acho que é o único
Que cego que tem um nome, que foi curado. O nome, Bartimeu, filho de Timeu. Que ele foi lembrado. Então, sabe o que eu vejo aqui? Às vezes existe um perigo quando a gente pede alguma coisa para Deus. E quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede em oração, não é certo? Como que a gente pede as coisas para Deus? Eu oro para Deus. Eu não sei se a minha testa ainda está vermelha, mas eu estava orando aqui, e aí eu fui tomar um café e minha testa estava vermelha. Eu estava ali chorando, gritando ali por dentro, porque o quanto a igreja é fundamental, a igreja, nós, igreja, é fundamental para a sociedade, para o mundo. E aí a gente está vendo que está acontecendo várias catástrofes aí no mundo aí, né? Várias coisas, cidade sendo alagada e tudo. E aí eu estava ali chorando e estava ali pedindo e falando, Deus, como seria bom a gente como igreja, né, pedisse, né, pedindo para Deus, seria ótimo a gente ter uma estrutura para a gente poder fazer isso também. De poder ajudar, a gente ajuda do jeito que pode, que a gente faz. Mas não dá, lembra? Não dá para sentar num lugar onde a gente não pode. Não dá para sentar e viver uma coisa onde ninguém ainda entendeu como funciona. A gente não sabe pedir direito. A gente não sabe pedir da forma correta. A gente pede mal. Por isso que a gente não recebe. Então, a gente faz umas orações genéricas. Sabe? A oração que não vai fazer. Não vai mudar nada. Porque já é aquilo. E Deus sabe o que a gente está precisando. Deus sabe, conhece você. Ele sabe o que você precisa. Se é algum tipo de vício, se é algum tipo de pecado, se é algum tipo de alguma situação bem pesada ou não pesada, Ele sabe. O problema é que às vezes, a gente pega isso e cria algo muito grande, sabe? A gente pega isso, que é uma coisa tipo assim, eu quero mostrar para todo mundo, eu quero provar para todo mundo que eu tenho, que eu posso, que eu quero. Só que Deus sabe de tudo. Então, às vezes a gente precisa parar para pensar que tipo assim, não dá para mim fazer uma oração, um pedido para Deus genérico, sabe? Fazer uma oração, fazer um pedido para Deus que realmente você vai falar, Deus, eu quero isso daqui, mas eu preciso ter a atitude de fazer. Eu preciso ter a atitude de sair, como esse cego que mendigava. A capa dele era o instrumento de trabalho dele. Era o instrumento de trabalho dele e era o lugar que onde ele dormia, que ele se aquecia, era o cobertor dele. Às vezes a gente pega isso pra gente, as nossas falhas, nossos problemas, e a gente convive com aquilo ali e fala com Deus, mas a gente não muda a direção do problema. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu acho, poxa, o que você está falando, cara? Eu poderia estar aqui pregando uma coisa tentando mexer no seu emocional. Como muitos lugares fazem. Da capa, da cura, levanta do seu leito e anda, faz isso que vai acontecer. Poderia, só que é o seguinte, só vai acontecer se você tomar atitude e levantar. Ou você tomar atitude que alguém está passando lá, naquele lugar lá tem uma cura, lá naquele lugar tem. A cura talvez não seja visivelmente para você, mas a cura talvez seja você estar primeiro, entrar no local de cura para ser curado. Ninguém vai a um hospital, por exemplo, sem estar doente, a não ser para levar alguém que está doente, né? Lá é o lugar, ou alguém que está trabalhando lá. Então, alguém que trabalha é diferente. Agora, ninguém vai lá, tipo assim, eu vim no médico porque eu estou doente. Não estou doente. Você entende? Então, eu tenho que chegar ali, tem que estar lá naquele lugar, que é a cura,
que vai me trazer. A cura pode ser gradualmente, porque é da forma que você busca, da forma que você pede, da forma que você grita a Deus, não genericamente. Sabe? Eu quero, eu vou ser. Eu quero, eu posso. Eu vou ser curado. Se a cura não vir instantâneo, em algum momento, Deus está tratando, Deus está fazendo, que esse vai ser você vai ser um mártir da história. As pessoas também podem olhar para você e falar, coitadinho. Coitadinho. Imagina quantas pessoas chegaram e falaram para ele, coitado. O cara viu, chamou Jesus, chamou a atenção dele, tirou a capa, levantou e acabou. Às vezes a gente precisa deixar a capa de lado, as coisas que a gente vive e fazer a coisa correta, certa. Então, oração genérica não faz efeito, infelizmente. Você pode até achar, mas não faz. A Bíblia mesmo fala que você não pode fazer oração em vão. Por quê? Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um jejum, mas eu não consigo sair de tudo que está errado. Eu não consigo fazer uma coisa certa. Exemplo do jejum. Eu faço jejum, mas eu brigo com a minha esposa. Eu trato alguém na rua mal. Eu respondo alguém mal. Qual é o jejum? Está funcionando? Você está fazendo uma dieta forçada, né? Então, assim, cuidado com as orações genéricas que faz, tá? Agora, existe uma diferença aqui do Tiago que pediu, é que eu queria falar também, é a necessidade de desejo. É uma coisa, eu desejo, entendeu? É só um sabor. Tá na moda agora, fala sabor. Marca o teu guru lá. É o sabor, desejo. Eu tenho um desejo, mas... Sabe, eu tenho um desejo, mas não busca. Eu tenho uma vontade, mas não vou. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer vários países. Tenho só vontade, não tenho dinheiro para ir. Talvez você já passou por isso. Eu tenho vontade de ter uma casa na praia, com piscina. Estou à vontade. Não tem por quê? Porque alguma necessidade a gente tem e que, infelizmente, se a gente não buscar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai buscar a lugar nenhum. Então, existe essa diferença. Então, assim, eu tenho um desejo. Mas você não vai comer, você não vai beber do meu cálice, você não vai viver o que eu vou viver. Então, até vive, mas é outra parada, é outra coisa. Então, aqui existe 3 coisas que eu marquei aqui, que Bartimeu, ele vai responder a Jesus. Bartimeu, ele precisou fazer 3 coisas aqui. Ele precisou de ter coragem para largar de mendigar. Ele lançou a capa antes mesmo de ser curado. Depois ele foi bem específico. Ele não pediu esmola, ele pediu, eu quero só ver, quero só enxergar novamente. E a outra coisa aqui é reconhecer que a autoridade do Mestre, reconhecer a autoridade de Jesus. Ele sabia. Deus não é uma máquina, até eu anotei aqui, ó. Deus não é uma máquina de que você aperta o botão assim, ó, de venda, por exemplo. Pum, apertei a máquina ali. Deus não é, eu falei, pum, apertei a máquina. Não é. A necessidade da cura para nós, a gente precisa ser constantemente a busca.
Mas a gente precisa tomar uns certos cuidados e tomar atitude também. Tá certo? Agora, você imagina agora se realmente Jesus, né, caminhando em meio a nós, e ele fala assim, ó, o que queres que eu te faça? Depois dessa, você consegue imaginar o que queres que eu te faça? Jesus falando. Ai, mestre, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero saber conviver melhor. Mestre, eu quero ser tanta coisa. E aí, depende de nós, das nossas atitudes. Então, para pensar nisso. Existe um caminho, existe uma fórmula da gente poder pedir. Mas peça com sabedoria. Eu disse até no Conexão da Karina essa semana, eu falei para a Lisa, né, Lisa? Elisa, falo Lisa, mas Elisa. Falei assim, imagina a gente pedir, Senhor, eu quero uma Ferrari, por exemplo. A gente não tem condições de comprar um pneu, nem pagar o IPVA, como é que a gente vai ter algo que a gente é insustentável? Né? A gente precisa ter algo que você vai conseguir. Não é impossível. Até os ricos ficam sem IPVA, sem pagar. Compra financiado, né? Agora, adianta pro status, adianta postar uma fotinha bonita no Instagram? Tá tudo bem, tá nada bem. Admita que não está nada bem. Aí a cura vem. Admita que não está bem, que a cura vai vir. Agora, precisamos admitir, a gente precisa falar o que a gente precisa. Deus, eu preciso ser curado na área tal. Deus, eu preciso ser curado na área tal. Deus, eu preciso de um milagre nisso daqui. A gente precisa abrir a nossa boca. Aí você fala assim, mas a oração da capela aqui não tem muito grito, não tem uma oração alta. Porque se eu começar aqui a falar alto que eu preciso para Deus, vocês vão ficar com vergonha. E se você também falar também, pode ficar com vergonha. Porque imagina você expor os seus pecados, expor a sua vida. Para que se Deus já conhece? Para que se Deus já sabe? Mas se eu falar para os irmãos todos aqui, confessar os meus pecados para todo mundo aqui, eu vou ser curado do que eu preciso. Pelo amor de Deus. Ninguém está interessado aqui dos seus assuntos pessoais, a não ser para fazer fofoca, para fazer intriga. Você entende? Deus está interessado em fazer você feliz, em trazer a cura para você. E aí é como se você entrasse no seu quarto, no secreto, fechasse a porta e falasse com Deus. Então, talvez foi até por isso que eu fiquei com a testa vermelha. Que eu estava ali, acho que o sangue todo veio para cá. Veio todo para cá assim, David. E como é que é o nome? Globo frontal. Como é que é, doutora? Frontal. É isso aí. Deus está mais interessado em saber da atitude que você tem do que você ficar generalizando tudo. Tá bom? Eu queria que você ficasse com essa reflexão aqui, porque é muito legal. Porque quando você estiver em casa, você vai lá em Marcos 10 e começa a ler. Começa ali a falar, Deus, me revela aqui, porque eu acho que tu falou, e eu fiquei em dúvida. Aí a dúvida que você tiver, vai lá no Conexão. Vai no Conexão da Nádia, que é bom. Lá o bicho pega.
E eu nem vou essa semana, porque sou eu que peguei, então não vou não. Vou deixar para o Marcelo e Serginho. Então, vamos lá. O que eu quero hoje trazer essa mensagem para vocês é o seguinte: largue fora aquilo que te carrega há muitos anos atrás, há muitos anos, te prendendo a uma religiosidade, a te prendendo a você ser aquela pessoa que você não é. Você pode estar naquele momento, mas você não é daquele jeito. Você pode estar sentindo uma dor emocional, mas que você não... só está naquele momento. Você não nasceu com isso, eu não sei, acho que todo mundo nasceu. Mas assim, tem alguma coisa pegando? Tenta mudar. Tenta desfocalizar do problema. Eu costumo, quando eu estou sentindo uma dor de coluna, que eu tenho hérnia na cervical, e às vezes eu dou uns tapas na minha perna, um beliscão no braço, para ver se a dor muda de lugar, sabe? Para me distrair, cara. Porque senão, se eu ficar focado naquilo ali, por exemplo, eu esqueci que eu tenho dor na coluna. Não estou sentindo mais dor na coluna. Sabe? Tipo assim, se você realmente botar um ponto final naquilo que te paralisa, você vai falar assim, cara, pô, nem lembro mais. Nem estou lembrando mais daquilo. Pô, existiu aquilo? Existe mesmo? Caramba, nem estou lembrado. Porque muito aquilo que é falado, né, não é falado, não é lembrado. E tudo aquilo que é falado é lembrado constantemente da sua cabeça. Falando, bonitão, você vacilou comigo. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Seja como esse cego aqui, não somente cego natural ou espiritual, mas que você lance fora aquilo que te prende, a religiosidade, aquilo que te pega ali, e faça assim, ó, vamos mudar, quero sair daqui, vou sair da zona de conforto. Quero sair da zona de conforto. Vou falar uma coisa aqui aleatória, que eu sempre falo, avulso, mas eu fiz uma coisa, quando eu fui visitar meu filho, eu surfei. Foi difícil pra caramba. Mas quando eu vejo o Igor aqui, que também é, né, mesmo nome do meu filho, eu vejo o Igor pegando aquela pranchinha lá, bodyboard. E ele vai lá e voa, cara. Pô, eu tipo medindo, voando naquele negócio lá, naquela água. E olha que eu nem sei nadar direito, eu surfei. A minha próxima etapa é fazer uma viagem com o Igor lá em Cabo Frio, que já me convidou, e perder o medo também de poder pegar uma prancha dessa aí e tentar se afogar. Acho que morrer, eu não vou morrer não, mas se afogar eu vou. Sabe por quê? A gente precisa sair da zona de conforto. Como é que você vai saber fazer alguma coisa se você não desprende a fazer, cara? Cadê a Denise? Já tirou a carteira? Já tirou a carteira de motorista? Aí. Tá vendo? Temos que aprender a sair do medo. Só que o medo, sem a gente, ele também não é nada. Você entende? Se a sua vida toda ficar presa no medo, você vai viver a vida toda no medo. É o medo que faz a gente ter adrenalina para a gente poder vencer na vida, pô. É o medo que faz. Se eu te falar, se eu não tivesse medo, eu não estaria aqui hoje, aqui pregando. Sabe quantas vezes eu tive medo de poder subir num lugar para poder falar com a multidão, para falar com as pessoas, para ter um certo carisma, um certo desenrolar. E olha que eu tenho dificuldade, todo mundo já sabe. Há algumas pronúncias ruim que eu não consigo porque eu sou surdo. Às vezes eu tenho que lembrar isso, porque, sabe, às vezes me incomoda, porque eu quero falar uma coisa certa e sai errado, sabe? Então assim, eu perdi o medo, então perca o medo.
Sai da sua zona de conforto. Lança a capa fora quando alguém te chamar. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero andar, eu quero voar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E lembre-se, oração, genérica não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Faz uma oração que seja curta também, mas que seja eficaz. E saiba pedir. Também saiba valorizar aquilo que você pede. Show? Bom, é isso. Vamos orar? Bem rapidão. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por hoje. Obrigado por esse momento. Obrigado porque as suas escrituras, ela abre a nossa mente para entendermos mais do que é ser humano. Obrigado, Jesus, porque quando a gente olha as escrituras, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito. A gente precisa ser muito, muito melhorado. Então, Deus, eu quero te pedir que para mim, para a igreja, para todos que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, que elas possam mesmo largar a religiosidade, a sua capa, aquilo que te prende, o medo, sabe, a oração genérica, Deus, que elas podem mesmo largar isso e fazer diferente, buscar mais intensamente o Senhor, buscar ter um encontro contigo, saber, Deus, que o Senhor está sempre ali pronto para nos orientar, nos abençoar, nos fazer, Deus, abençoados mesmo, Pai. Muito obrigado, Jesus. E que o Senhor possa nos conduzir à Tua verdade sempre, 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 em nome de Jesus. Amém? Bom, galera, obrigado por hoje. Bom domingo para vocês. E até semana que vem. Ainda tem café ali. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.